Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Elisângela, sejam bem-vindos à minha cozinha e esse é o canal Forno de Liz. Aqui vou compartilhar com vocês algumas receitas que eu faço para a família e eles sempre pedem para eu fazer de novo. No vídeo de hoje eu trouxe uma receita que a criançada adora, que é enroladinho de salsicha. Então me segue até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Agora nós vamos aos ingredientes da massa. 500 gramas de farinha de trigo, 300 ml de leite morno, 50 ml de óleo, 1 colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal e 10 gramas de fermento para pão, fermento biológico seco. Não precisa anotar agora que eu vou deixar a lista com os ingredientes na descrição do vídeo. Agora nós vamos dar início à nossa receita hidratando o fermento, que é fazendo aquela famosa esponja. Você vai usar mais ou menos uns 50 ml de leite. Pode colocar o fermento, todo o fermento, as 10 gramas. E aí, você coloca também 1 colher de sopa de açúcar. Não precisa colocar todo o açúcar agora, não. Mais ou menos 1,5 colher de farinha de trigo. Agora mistura bem. Se você perceber que tá muito líquido, a gente vai colocar mais um pouquinho de farinha de trigo para formar um mingauzinho mais grosso. Então, aqui eu coloquei mais ou menos 50 ml de leite morno, coloquei todo o fermento, 1 colher de sopa de açúcar e deu aqui mais ou menos 3 colheres de farinha de trigo. Misturei bastante e olha só, dá para pegar a produção. Ficou um mingauzinho grosso. Agora que misturou muito bem, nós vamos deixar descansando até ele dobrar de tamanho, dobrar o volume. E para isso, você precisa tampar bem esse copo. Eu vou usar um plástico filme. Se você não tiver um plástico filme, você pode usar um saquinho comum, cobrir com um pano ou até mesmo um papel toalha. O importante é que ele fique bem fechadinho. Quanto mais vedado, melhor. Então, agora eu vou deixar aqui ele descansando, ele vai crescer, ele vai dobrar de tamanho e aí a gente pode continuar a nossa receita. E olha só, gente, o fermento ele já dobrou de tamanho, já formou a nossa esponja, ele produz um gás quando ele tá crescendo. Então, o nosso fermento tá ótimo para ser usado, a gente não vai desperdiçar o restante dos ingredientes. Depois que você preparou a esponja, o seu fermento já cresceu, você pega uma vasilha grande como essa, se você tiver, porque fica mais fácil da gente misturar aqui os nossos ingredientes. E também não faz muita sujeira na nossa bancada. Começa colocando os ingredientes líquidos. Então, o restante do leite morno, o óleo. E sempre que você for adicionando os ingredientes, você começa a mexer. Coloca agora a manteiga, que está em ponto de pomada. A nossa esponja. Continua misturando. O restante do açúcar. E agora você coloca uma parte da farinha de trigo. Pode colocar metade da farinha de trigo. Continua misturando até que a manteiga ela se integre bem à massa, ó. Ela ficou toda dissolvida.
Não tem mais nenhum pedacinho de manteiga. Tá vendo que a massa, ela tá bem mole agora, colenta? Continua mexendo. A gente não vai acrescentar a farinha agora, porque aqui tá mais fácil de misturar e desenvolver o glúten da massa, para deixá-la bem fofinha. Então, mistura mais um pouquinho, uns 2 minutinhos. E agora a gente vem com o restante da farinha de trigo até dar o ponto da massa. Coloca uma parte, entra com o sal também, mistura mais um pouquinho, até não conseguir mais misturar com a colher. Agora tá mais difícil de misturar essa massa com a colher, eu vou usar as mãos. A gente vai misturar agora essa massa. Eu consigo sentir que ela ainda tá bem úmida, tá pegajosa. Então, vou acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo. E aí, você não vai fazer isso com as mãos, tá, gente? Você fecha a mão, puxa a massa e vai puxando aqui, ó, trazendo a farinha de trigo para o meio da massa e vai apertando, mas fazendo esses movimentos. Traz a farinha e aperta. Traz a farinha e aperta. Desse jeito. Porque se cada vez que você for misturar a massa, você apertar, a massa, ela tá úmida. Ela vai grudar com certeza na sua mão. E aí você vai querer colocar mais farinha. E você vai perder o ponto da massa. A massa vai ficar muito dura e o seu enroladinho, o seu salgado, ele vai ficar muito seco. E não é isso que a gente quer. Então, puxa a massa com as mãos assim, com os dedos fechados e aperta. Puxa, pega na ponta e aperta aqui o meio da massa, trazendo toda a farinha para a massa. Puxa toda a farinha que tá na beirada e incorpora bem essa farinha com o restante da massa. Você vai ficar aqui mexendo mais ou menos uns 5 minutinhos, até misturar bem toda essa massa. Sempre que você mistura a massa ela tá pesada, fica um pouquinho difícil de sovar. Você precisa fazer força. Nesse caso, o que que a gente vai fazer? Agora que tá tudo misturadinho, tudo bem integrado, nós vamos deixar descansar por 10 minutinhos. O fermento vai agir, a farinha, toda essa massa, ela vai descansar, a fibra vai ficar descansada e daqui 10 minutos essa massa vai ficar muito mais fofinha, muito mais macia para a gente poder sovar e não vai precisar fazer força. Vou deixar descansando por 10 minutos e vou cobrir com plástico. Agora que eu misturei todos os ingredientes, essa massa tá bem encorpada, nesse momento a massa ela tá pesada, fica um pouquinho difícil de fazer a sova. Então o que que a gente vai fazer? Vamos deixá-la descansando por 10 minutinhos coberta. Assim o fermento vai agir, as fibras da farinha de trigo vão descansar e vão ficar muito mais fácil na hora da sova, sem precisar fazer força. Vamos deixar descansando por 10 minutinhos, coberta com um plástico. Gente, depois de 10 minutos que a massa descansou, pode descobrir ela. E olha só como ela ficou. Ela tá bem macia, bem mais fácil agora pra gente sovar. Ela desgruda bem das mãos, ó. Tá bem maleável. É hora de levar essa massa para a bancada. Pega a farinha de trigo, polvilha para não dar uma grudada aqui, espalha bem. E agora a gente coloca a nossa massa. E olha só como ela ficou. Para sovar a massa, gente, é bem simples, não tem segredo. Você vai puxar a massa para o meio e apertar. Puxa a massa para o meio e aperta. E aí, nós vamos fazer esse movimento.
você vai segurar a ponta da massa e com essa parte da mão, nós vamos empurrar, vamos esticar a massa, desse jeito, rasgando a massa. E aí você puxa a massa de novo para o meio e empurra. Puxa a massa para o meio e empurra. Você vai fazer esse movimento umas 3 vezes. E aí você vira a massa e faz de novo o mesmo movimento. 1, 2, 3. Observem que a massa ela rasga facilmente, tá? Porque ainda tá no início da sova. Nós vamos fazer essa sova por mais 10 minutos sem parar. E eu não estou fazendo força, tá, gente? É só o peso aqui do meu corpo. Você impulsiona e faz a sova da massa. Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, porque ela tá grudando um pouquinho ainda aqui na minha mão, tá? Você pode fazer esse movimento também, como se estivesse abrindo um rolo, que dá certo. Faz uma bola e aperta para baixo. Traz as pontas para o meio e aperta para baixo. Sempre que você for empurrar a massa, você sempre usa essa parte aqui da mão, tá? Como a gente deixou a massa descansando por 10 minutos, a gente vai sovar por mais 10 e ela vai ficar boa. Se você não tivesse deixado a massa descansar por 10 minutos, você ia fazer uma sova de 20 minutos. Depois de 10 minutinhos, a massa ela já tá bem mais lisa, bem mais clarinha e bem mais fofinha. E aí você faz esse movimento para bolear a massa. Pega ela aqui, ó, junta aqui as extremidades, aperta, vai girando, vai fazendo uma bola. Isso aqui é bolear a massa. E olha só como ela tá, gente. Super fofinha. Agora nós vamos deixar essa massa crescer. Ela vai dobrar de tamanho. E aí a gente volta para modelar os nossos enroladinhos de salsicha. Para descansar, volta para a vasilha. Coloca um pouquinho de farinha de trigo para não grudar aqui no fundo. Coloca a sua massa e volta com o plástico. Tampa bem. E vou colocar também um pano de prato para segurar aqui o plástico para ele não escapar, porque agora eu não quero nenhuma corrente de ar aqui nessa massa. Vamos deixar crescendo até dobrar de tamanho. Enquanto a nossa massa está crescendo, agora a gente vai secar essas salsichas. Eu joguei uma água quente para dar uma lavada nela e agora a gente vai secar. Eu não posso ter essa salsicha molhada na hora de enrolar a massa. Então, pega o papel toalha, pegou a salsicha, seca bem com o papel toalha e vai reservando. Bom, terminei aqui de secar a salsicha, agora vamos ver como ficou a nossa massa depois que a gente deixou um tempo ela crescendo. Gente, que maravilha! Olha só essa massa, tá cheia de ar, cresceu super bem e agora a gente vai levar ela para a bancada para poder abrir. E nesse momento a gente não vai ficar mexendo muito na massa, tá? A gente vai ajeitar ela aqui. Vou abrir ela aqui mais ou menos no formato que eu quero. E vou usar o rolo. O bom do tapete de silicone é que ele não gruda a massa, ou não gruda muito. Se você não tiver, você enfarinha, joga um pouquinho de farinha na bancada para a massa não grudar. E aí a gente vai fazendo esse movimento sempre do meio para cima e do meio para baixo, para tentar manter a mesma espessura, tá? Você não vai deixar essa massa muito fininha e também não vai deixar muito grossa.
Eu vou mostrar para vocês como eu quero que ela fique. Pessoal, agora que eu abri a massa, nós vamos cortar em tirinhas, mais ou menos de um dedo, para a gente fazer essas tirinhas e enrolar na nossa salsicha. Se você não tiver a carretilha, pode usar uma faquinha, o que vocês tiverem aí para cortar essa massa, tá? Ah, eu vou mostrar para vocês. É assim, gente. Essa é a espessura ideal para a gente fazer o nosso salgado. Assim que você for abrir a massa, você já pode ligar o forno a 180 graus e deixar ele aquecendo. Porque assim que os nossos salgados estiverem modelados, ele vai descansar bem pouco, 10 minutinhos, e aí já vai para o forno. Pessoal, tá gostando das dicas? Então não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte, comenta e compartilha que isso vai me ajudar muito e é de graça, não custa nada. Chegou a hora de enrolar as nossas salsichas, gente. Então vamos fazer o seguinte, você não começa da pontinha aqui da salsicha. Você vai deixar a pontinha dela exposta e aí você vai fazer esse movimento, ó. Enrola a salsicha. Vai criando essas ondinhas e aí você corta a massa. E tá pronto o nosso primeiro enroladinho, tá? Essa parte a gente vai deixar para baixo na nossa forma e é assim que eles vão ficar. Vou pegar aqui a minha forma, vou untar com o spray desmoldante, que eu acho que é muito mais fácil. Se você não tiver, pode untar com um pouquinho de óleo ou margarina, tá? E aí a gente coloca aqui o nosso primeiro salgado. Vou deixar aqui de ladinho. Dez minutinhos se passaram, a massa já cresceu o suficiente e agora eu tenho aqui uma misturinha de uma gema com uma colher de chá de leite. Agora a gente pincela esses salgados, a gente vai pincelar com gema e leite para dar aquele douradinho no nosso salgado. Passa de leve. Vai ficar aquele douradinho bem brilhante. E depois que você pincelou, você pode colocar gergelim, pode colocar também um queijo parmesão ralado, que combina super, ou você pode colocar um orégano. Na hora de colocar no forno, coloca na grade mais alta e fica de olho para não queimar, vai levar mais ou menos uns 20 minutinhos. E depois de 20 minutinhos, os nossos salgados estão prontos. Olha só como eles ficaram. Tá bem douradinho e agora eu vou colocar na grade para ele esfriar. E essa receita rendeu um total de 20 salgados. Gente, vamos ver como é que ficou esse enroladinho por dentro? Vou cortar um no meio aqui para vocês verem. E olha só que maravilha! A massa ficou bem fofinha, não ficou muito grossa, tá na medida perfeita. Pessoal, então essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Façam essa receita aí na casa de vocês, chama a criançada para comer e depois me contem nos comentários o que elas acharam, tudo bem? Vejo vocês num próximo vídeo. Ah, e não esquece, se inscreve se você não é inscrito, curte, comenta e compartilha. Um beijo, tchau!